Boa noite, meus amigos de São Manuel, meus irmãos. Nós estamos aqui na Casa Fé e Caridade. Hoje, dia 14 de janeiro de 2020, terça-feira, 20 horas. Eu estou trazendo hoje para que a gente reflita sobre um tema bastante interessante. E o nome deste tema de hoje é Recomeçar é Preciso. Porque todos nós, a qualquer momento, podemos ser assolados por alguma decepção, algum acontecimento que parece que vai acabar com as nossas aspirações e com todos os nossos sonhos. Ou então podemos ser agraciados com um grande insucesso ou um gigantesco desastre. Ou então, um ser querido que faleceu, desencarnou, e a sua ausência gerou um buraco que aparentemente nada e ninguém irá preencher. Ou então, uma enfermidade cruel que esfacela os nossos anticorpos, que elimina as nossas resistências. Ou então podemos ser assolados por um vício que pode até nos levar à loucura. Ou ainda uma falência financeira, um desemprego tão comum de acontecer. Acontecimento esse que anula as nossas esperanças futuras. Ou pior ainda, podemos ter uma traição conjugal, uma separação, uma família desfeita. E esses acontecimentos são extremamente graves, porque às vezes induzem um dos dois a uma tentativa de levar a cabo até a própria vida. Todos nós temos vivido experiências terríveis, situações muitas vezes até piores do que essas tão dramáticas que eu citei. Pois bem, não fique triste, não se desanime, porque hoje eu vim aqui para dizer a todos vocês que esses acontecimentos são apenas motivos. Esses acontecimentos são apenas motivos para recomeçar. Motivos para recomeçar. Recomeçar tudo de novo. E nunca pode vir a ser um motivo, qualquer que seja o acontecimento, um motivo para a gente desistir, um motivo para a gente parar de lutar. Então é por este motivo que eu trouxe para vocês hoje o tema Recomeçar é Preciso. Mas por que recomeçar é preciso? Porque ninguém de nós, mas ninguém mesmo, caminhará ileso por esta vida, como não caminhou ileso por vidas passadas e também não caminhará ileso por vidas futuras, sem experimentar alguma dessas situações que eu acabei de citar, ou outras piores. E estas situações, na verdade, são chamados. Sim, essas situações são chamados. São chamados esses que recebemos para recomeçarmos. São convites que recebemos para que elevemos a nossa fé em Deus e mergulhemos de cabeça no trabalho, no estudo, na nossa melhoria. Nós estamos já começando a compreender
que todo erro, os vícios que temos, as mazelas que fazemos, elas andarão conosco por muito tempo ainda. Ninguém vai virar santo de um dia para o outro, e nem de uma vida para outra. Então todos esses erros que nós cometemos continuarão acontecendo, pois eles são naturais e eles são necessários para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. Então, se tudo isso é necessário, qualquer comportamento nosso estacionário, qualquer comportamento conservador, ou seja, aquela historinha que a gente fala, vou deixar como tá para ver como é que fica. Isso é um comportamento estacionário, deixar como tá para ver como fica, pois isso nos levará a uma inércia e a perda do precioso tempo aqui na terra. E nós estamos cansados de ler em livros, histórias de irmãos que passaram para o lado de lá. Qual é o maior arrependimento? O tempo que eu perdi lá na terra, eu poderia ter me adiantado muito mais, eu poderia ter aproveitado melhor o meu tempo, e eu fiquei sem fazer nada. Então a tristeza e o desânimo, nesses acontecimentos, nessas circunstâncias, são consequências naturais. É natural que a gente tenha desânimo, é natural que a gente fique triste, mas só será natural se essa tristeza e esse desânimo ocorrer só nos primeiros momentos. Se estendermos, deixou de ser natural, aí a gente cai naquele campo da inércia, da falta de reação. Nós devemos lembrar que tudo na natureza foi construído após passar por tormentas, por tempestades de areia, ou até por suaves brisas e ventos por milhões de anos. Nenhum continente que existe se formou sem que tenha passado pelo balouçar fustigante das águas batendo no rochedo, ou então pelas ondas penetrantes da maré que avança pelo continente. E da mesma forma, o nosso futuro espiritual também será lapidado pelos árduos trabalhos que vamos desempenhar e já desempenhamos em vidas passadas, nessa e em futuras, pelas dores e pelos sofrimentos que nos ajudaram a aprender e a entender. E isso tudo é assim, tem que ser assim, porque nós somos conservadores, nós somos resistentes à mudança, queremos ser como somos e não queremos mudar nada. Então, com isso, nós estamos com os nossos vícios e defeitos encruados. E se não tiver uma talhadeira, uma machadinha para nos fazer arrancar em pedaços esses vícios que estão encruados, não vão sair nunca. E não nos esqueçamos de uma coisa: uma vez passado essas dificuldades que nós de vez em quando temos que enfrentar, esses sofrimentos, essas doenças que nos abalam, na hora que a gente se vê tranquilo, as coisas melhoraram, fiquem atentos,
Prestem bem atenção, que depois dessa calmaria, com certeza, virão outras dores, outros sofrimentos. Por quê? Porque nós temos muito que aprender ainda. Nós precisamos disso. Se a gente fosse pelo amor e não pela dor, a gente não passaria por isso. Mas a gente escolheu, na nossa maioria, com raríssimas exceções, aprender pela dor. Aquele que escolhe aprender pelo amor, esse sofrimento. Bom, se é para sofrer tanto assim, né? Então, o que é que se espera de nós? Então, sofrer a vida inteira, para sempre, as outras vidas sempre? É só isso? É sofrimento? É isso que Deus quer para a gente? Ver a gente sofrer? Que pai é esse? Não é, né, gente? Nós espíritas sabemos que não é isso que Deus quer de nós, né? Deus espera de nós unicamente a fé no Pai, a consciência, a certeza que Ele existe, consciência divina, o amor ao próximo, e o nosso ânimo e disposição para cumprir, atender o nosso aprendizado, respeitando a lei do progresso, e assim a gente poder se elevar, purificar, transpor essa fase. É isso que Deus espera de nós espíritas e toda a humanidade. É só isso que Deus quer de nós. Só que a gente é conservador, a gente não quer fazer isso, a gente quer fazer o que a gente quer. Mas nós já estamos bastante acostumados com o que nós chamamos de recomeço, não é verdade? Hoje nós estamos falando recomeçar é preciso, e nós já estamos bastante acostumados com isso, porque todos os dias nós acordamos, levantamos, vestimos roupa, tomamos café, pegamos o carro, vamos no ônibus, vamos trabalhar, ou então vamos para a escola estudar. E todo dia nós fazemos isso. Todo dia. E para que é assim? Por que a vida é assim? Por que o mundo foi feito desse jeito? Repetindo. Porque esses períodos foram feitos, por exemplo, como de um dia para o outro, foram feitos para que a gente reflita, coisa que a gente não faz, mas para que a gente reflita, de noite, de manhã cedo, a hora que levanta, como é que foi o meu dia de ontem? Eu tratei bem as pessoas? Eu fui respeitoso? Eu cuidei da natureza? Eu fui bem no meu trabalho? Eu atendi bem os meus clientes ou pacientes? Eu ensinei bem os meus alunos? Eu me dediquei? Ah não, ontem eu estava nervoso, eu não fiz nada disso. Então hoje eu vou recomeçar. Hoje eu vou fazer tudo como eu deveria realmente fazer. Aí daqui a pouco a gente já sai, esquece e faz tudo errado mesmo. Então no outro dia começa de novo. Até que a gente resolva entender isso e comece a fazer no dia de hoje melhor do que fez ontem. Para que atleta treina todo dia? Para fazer errado igual todo dia? É assim? Ele vai lá todo dia e corre, cada dia ele corre pior. E no outro dia ele vai lá e treina de novo, corre pior. É isso? É o contrário, né? E nós? A gente levanta e vai fazer um novo dia, faz ele pior do que o anterior?
E quando passa 30 dias, o que acontece? Outro período. Lá se foi mais um mês. E o que acontece no mês? Bom, aí eu vou pensar, esse mês eu gastei muito mais do que eu podia, gastei o meu salário da mulher e tudo, e ficamos devendo. Puxa vida, hein? Bom, mês que vem nós temos que segurar as contas. E como é que eu fui no trabalho durante o mês? Nossa, eu enrolei pra caramba. O que eu fiz de corpo mole esse mês, deixei o tempo passar e só ficava esperando o salário no fim do mês e reclamava da miséria que eu recebi. Então vamos fazer um mês melhor, né? Vamos produzir mais. Quem sabe produzindo mais, todo mundo junto, um belo dia o salário de todo mundo fique também melhor e a gente não precise reclamar. E na escola? Esse mês eu tirei notas baixas. Então vamos procurar tirar notas boas. Para que eu vou na escola se vou lá para não estudar? Então nem vou. E assim a gente vai analisando tudo que a gente faz. Por exemplo, o que eu fiz o mês que passou na casa religiosa que eu frequento. Eu tinha prometido que eu iria fazer cursos, que eu ia participar dos cursos da casa, pelo menos um. Eu ia assistir pelo menos 2 palestras no mês, ou 3, em vez de 4, mas pelo menos 3. E eu ia ajudar a entidade no esforço que ela está fazendo para ajudar umas famílias carentes, e eu fiquei de levar e não fiz nada disso. E aquela entidade filantrópica? Eu falei que eu ia lá trabalhar de voluntário, mas aconteceu tanta coisa, olha, choveu, fez calor demais, um monte de coisa não deixou eu fazer nada do que eu ia fazer. Mas olha, esse mês eu vou fazer. E já faz, não são meses, anos que a gente vem enrolando, falando que vamos ser melhor e não vamos. Por isso que no começo eu falei que nós somos conservadores, nós todos somos. E a cada 12 meses também acontece um outro período. Nós estamos começando agora um novo ano. Por isso que eu estou trazendo esse tema. Nós estamos começando um ano onde podemos ter feito muita coisa errada no ano passado. Fizemos errado no ano anterior. Olha a hora apropriada de refletir sobre esses erros que cometemos. E começar a mudar. Começar a fazer um ano novo melhor, fazer um 2020 melhor, uma década melhor. Então nós sabemos que o recomeço é uma situação bastante comum para nós. Dia, mês, ano, estamos sempre recomeçando. É algo que cada um de nós terá que fazer e refazer, fazer e refazer, até não precisar fazer mais. Então tenhamos a certeza que nós ainda vamos recomeçar muitas coisas, muitas vezes ao longo desta vida e das próximas. Até quando, gente? Até a gente aprender direito o que tem que ser feito. Como Jesus ensinou para a gente, tudo que a gente tem que fazer. Então, não nos esqueçamos jamais que toda vez que recomeçamos alguma coisa e recomeçamos bem, todo recomeço, ele é renovador. E toda renovação faz com que a gente suba um degrau na lei do progresso, rumo à perfeição. Este é o nosso objetivo maior, este é o nosso objetivo supremo. Caminhar em direção à perfeição, subindo degrau a degrau. Diante deste nosso atual estágio evolutivo, nós ainda estamos num planeta de expiação e provas, passando para a regeneração. Ainda é difícil para nós, a maioria, entendermos que esses acontecimentos tão negativos, dores, sofrimentos, são consequências diretas da lei de ação e reação.
Ou então, compreendermos que o ressarcimento de débitos adquiridos por nós mesmos, que nós mesmos causamos, em algum momento de nossas vidas passadas, faz parte de uma lei que nós chamamos de lei de resgate. Fazemos um débito, temos um título que estamos devendo, temos que ir lá e resgatar esse título. É a contabilidade divina. Então entenda que quando você paga um pecado, seja desta vida ou de vidas passadas, isso chama-se resgate. Você resgatou dívidas. Então não reclame, você está pagando conta. Que coisa mais gostosa que você está devendo 10 mil reais no banco, desesperado, você junta o dinheiro, vai lá e paga, e pega aquele título, fala, esse ninguém mais me cobra, esse está pago. Não é gostoso? Nós precisamos também entender que a vida funciona, esta vida que nós vivemos funciona dentro de leis perfeitas. Leis perfeitas, leis essas que foram criadas pelo nosso Pai Celestial. E junto com essas leis, Ele nos criou simples e ignorantes, mas com um enorme potencial para que um dia nós cheguemos a uma relativa perfeição. Mas como na natureza nada dá saltos, nós temos que seguir, nós temos que continuar aprendendo e aprendendo e aprendendo e aprendendo sempre. Sempre. Mas muitas vezes nós nos comportamos como na escola da vida, semelhante à escola estadual, por exemplo, onde tem aqueles alunos teimosos, que aproveitam mal o tempo de aula, o dia de aula, aproveitam mal a inteligência que tem para aprender e passar de ano. Aí o que acontece com esses alunos na escola estadual? Fez bagunça demais, não usou a inteligência, o que aconteceu? Reprovou de ano. O que vai acontecer? Vai refazer, vai recomeçar. Olha que beleza. Trabalha contra si próprio. E nós? E nesta vida que é uma escola? E nós quando não aprendemos uma coisa ou uma lição, algo que está acontecendo para que a gente aprenda a não deixar mais aquilo acontecer, e nós não aprendemos, o que acontece? A gente vem outra vida para fazer de novo aquilo que não fez. Olha que beleza, em vez de perder um ano, nós perdemos uma vida. Nós somos mais burros que as crianças. A gente não pensa que eu vou ter que fazer isso tudo de novo. Nascer, crescer, ficar doente, ir para a escola, aprender tudo de novo, e na hora de fazer o que precisa, o que a gente faz? Deus perdoa, não é? A Joana de Ângeles, sempre nos ensinando, né? Ela disse assim: se não houvesse esses fenômenos negativos na convivência, no dia a dia, né, dos humanos, no estado atual que os humanos estão, os estímulos para o progresso e a libertação seriam menores ou quase nulos. O que ela quis dizer aí? Ela quis dizer fenômenos negativos, dores e sofrimentos. Tá? Ela quis dizer que sem as dores e os sofrimentos, nós não teríamos estímulo para o progresso, para o aprendizado. Nós estagnaríamos nessa nossa vidinha. Que vidinha que é a nossa? Comer, beber, dormir, comprar carro, comprar casa, viajar, descansar.
Essa é a vidinha que a gente quer. E esquecemos de dar o verdadeiro e o devido valor aos verdadeiros tesouros que existem na vida. Que tesouros são esses? São aqueles que nós vamos levar, só isso que nós vamos levar. As nossas virtudes, os nossos defeitos. É isso que nós vamos levar. E a gente fica só preocupado com a casa, com o carro, com coisas que vão ficar aqui. Lembremos que nós sempre seremos herdeiros de nós mesmos. Opa, herdeiro de nós mesmos, eu morro, eu sou herdeiro. Como é que é isso? Nós somos herdeiros de nós mesmos, é isso que nós somos. Nós sempre carregaremos tudo aquilo, ou todo aquele tesouro que nós temos e toda aquela traia de defeito que nós temos. Então nós não vamos deixar aqui não para ninguém essas traias. Nós vamos ser herdeiros, nós vamos herdar essa ruindade que às vezes a gente tem, essa maldade que a gente às vezes carrega e nem percebe, mas tem e carrega. Então nós herdamos tudo aquilo que nós somos. A cada vez que a gente reencarna, a gente traz tudo que a gente é, tudo que a gente já trouxe da vida passada, e ali a gente continua com algumas virtudes e um monte de defeitos. Então é com o olhar desses ensinamentos da nossa querida doutrina, que é muito esclarecedora, que nós precisamos seguir em frente, tendo em mente que ninguém sofre a penalidade de outro. O sofrimento que eu estou tendo é meu, não é de outro. Ah, mas foi ele que fez. É meu. Ele pode ter feito, mas é meu. Se eu estou sofrendo, ele é meu. Então ninguém sofre a penalidade de outro. Ninguém recolhe o castigo de ninguém. Se veio um castigo para você, é seu. Se veio para mim, é meu. Mas cada um vai responder na contabilidade divina, que eu já falei, e vai ter que resgatar cada um dos títulos de débito que tem. Todas as faltas que cometeu, vai ter que responder. Então, um irmão nosso chamado Renato Cardoso, e ele falando sobre inteligência espiritual, ele nos brindou com um texto bem legal. Eu tive muita vontade de trazer e trouxe. Ele fala assim nesse texto: você estragou tudo. Você perdeu aquilo que você investiu, perdeu seu nome, perdeu seus relacionamentos, sua esposa, seus amigos, sua família, todo mundo te abandonou. Então seus erros te levaram para o buraco. E hoje, desesperado, você tem até dúvida se Deus lhe perdoará. Você tem dúvida se Deus lhe dará uma nova chance. Não é isso? Meus irmãos, eu tenho boas e más notícias, diz o Renato. A boa é que Deus está sempre pronto a lhe dar uma nova chance. Oba. Mas ele continua dizendo assim: desde que você sinceramente queira mudar. A nova chance vem, mas desde que eu queira mudar. Enquanto eu não quiser mudar, eu não vou ter a nova chance. E a má notícia? A má notícia é que se você feriu durante os seus erros, você feriu outra pessoa ou outras, elas poderão lhe dar alguma chance, ou não. Ou não. E este é o risco que você corre, de eles não lhe darem uma nova chance e não lhe perdoarem, e você vai ter que pagar o preço pelos seus erros. Aquilo que nós chamamos de obsessão, não é?
Então nós podemos dizer que a nossa vida é um recomeço contínuo. A cada dia somos chamados para recomeçar, sem que a gente, nem ao menos, se dê conta disso. Acontece. Mas quando as dificuldades ou as nossas dores nos assolam, aí quando vem os sofrimentos, nós ficamos como? Descontrolados. A nossa visão fica turva. As nossas reações ficam indefinidas. A gente não sabe o que faz. E a gente quer o quê? Quer que tudo acabe logo. Pelo amor de Deus, não aguento mais. Muito cuidado com esses momentos. Porque é em algum desses momentos onde a gente fica descontrolado, que surge a vontade de fugir dessa vida, de abandonar esta vida, imaginando ser isso a melhor solução. Porque no descontrole a mente não encontra uma solução, ela não consegue processar uma reação que aparente ser uma solução. E acontece muito de se sentir vontade de abandonar essa vida, como a gente vê por aí, né? Na minha terra, principalmente, a Avaré é campeã disso. Semanalmente nós temos pessoas que deixam essa vida por vontade própria. Mas não é assim que a gente deve reagir. A gente deve reagir ao contrário disso. Não é desistir, não. Nós temos que reagir. Reagir com fé, reagir com força, reagir com coragem. Porque quanto maior for a nossa fé, a nossa força, a nossa coragem, o nosso empenho, é claro que melhor vai ser o resultado da nossa reação. No outro trecho, a Joana de Anjos diz assim: a cada momento podes recomeçar uma tarefa edificante que ficou interrompida, algo que você tinha que fazer e que não fez. Nunca é tarde para refazê-lo. Então você pode continuar, parou, continua o que você tinha que fazer. Agora ela alerta: o perigo, o danoso, é não continuar o que teria que ser feito, é não reagir. Este é o prejuízo, este é o grande dano, e não o dano que o sofrimento ou a dor nos causa, é estacionar. Então nós sabemos que diante de qualquer situação de dor, de desespero, se a gente lembrar das que já passamos, nós vemos que tem que nem um moderninho termo, delay, né? Um delay, um tempo, né? Nós temos um tempo para digerir aquilo que está acontecendo, né? Quando a gente está com a mente tudo. É como se fosse uma quarentena, um períodozinho de luto, que a gente pode ficar quietinho ali para ir se acalmando. Mas isso tem que ser só esse período. Dali para frente a gente tem que começar já a ver uma solução e reagir. Como ela disse, nós temos que dar prosseguimento, não podemos deixar esse tempo passar. Recebe aquela primeira carga, aí acalmou, aí procura uma solução. Mas que solução se não tem solução? Temos sim. Nós temos mecanismos para mudar qualquer situação, sendo que o primeiro deles, o melhor de todos eles, é sem dúvida uma oração sincera. Este é o melhor mecanismo para começarmos a mudar qualquer situação. Muitos de nós, quase todos nós, não sabemos ainda a grande força que a oração tem, porque a gente até se esquece de usá-la. Além disso, além da oração, nós podemos nos cercar de pessoas amigas,
Buscar ajuda também nas diversas terapias existentes. O que nós não podemos nessa situação é deixar que o problema acabe conosco. Vamos nós acabar com o problema. Todos nós já temos a certeza de que nada é definitivo nessa vida. A gente sabe disso. E quando alguma coisa acaba, a gente morre junto. Não. Nada é definitivo, né, nas nossas vidas. Seja do lado da felicidade ou da infelicidade. Se uma felicidade acaba, aí vem a infelicidade. Passou um tempo, acaba a infelicidade e vem a felicidade. Botemos isso na nossa cabeça, nada é definitivo. Tudo acaba passando. E o que nós precisamos nesses momentos é decidir de que forma nós vamos reagir a esta situação adversa, tendo sempre em mente, sempre em mente, que tipo de reação que eu vou tomar. Porque se eu tomar uma reação positiva, o que vai acontecer? O resultado é positivo. Se eu tomar uma reação negativa, o resultado é negativo. Não tem como você tomar uma reação negativa e ter um resultado positivo e vice-versa. Eu trouxe aqui algumas estratégias, além das do nosso amigo Renato, que podem nos ajudar. Por exemplo, nessas situações, eu trouxe meia dúzia. Primeira, não se preocupe com o passado. A solução futura está no que você fizer no presente, no que você fizer agora. Não se preocupe com o passado. A situação futura está naquilo que você começar a fazer agora. 2. Evite as pessoas negativas, pessimistas. Fuja delas. Essas pessoas não nos ajudam em nada. E procure se cercar de pessoas que realmente querem te ajudar a se levantar. 3. Resolva um problema de cada vez. Não, quero pagar todas as contas do mês hoje. Não vai conseguir. Paga uma, paga outra, vai pagando. Uma de cada vez. Por quê? Porque a caminhada começa como? Começa com o primeiro passo. E como é que se conclui uma caminhada? No passo a passo. Não temos que fazer as coisas uma após a outra e não querer resolver todas de uma vez, senão a gente se perde. 4. É realmente difícil mudar. Falei no começo que nós somos resistentes. É realmente difícil mudar. Mas não podemos esquecer que as consequências, se nós não mudarmos, lembra da Joana de Anjos, se nós não mudarmos, essas consequências serão mais terríveis do que se a gente sofrer para mudar. O sofrimento de não mudar é pior do que o sofrimento que nós teremos que enfrentar para mudar. 5. Se você cair, levante-se de novo. Não desista e continue caminhando. Porque o que vai evitar que você tenha uma nova queda é a habilidade que você adquire caminhando o mais possível. Quanto mais você caminha, mais habilidade você tem em se manter equilibrado. 6ª e última dica. Saiba que a sua força é proporcional à fé que você tem em Deus. Olha que legal. Saiba que a sua força de reação, de lutar, ela é proporcional à fé que você tem em Deus. Se você não tem fé, não tem força. Se tem fé, você é um Hércules. Então a nossa força a gente consegue como? Através da fé e da oração. É aí que a gente faz a nossa academia. É aí que a gente consegue a nossa força.
E o Drummond de Andrade disse uma vez assim: recomeçar é dar uma chance para si mesmo, é renovar as esperanças na vida e, o mais importante, acreditar em você de novo. Sofreu muito neste período? Foi só um aprendizado. Chorou muito? Você chorou para limpar os olhos e lavar a alma. Você ficou com raiva das pessoas? Foi para poder ter uma chance de perdoá-la lá na frente. Sentiu-se sozinho por diversas vezes? É porque você fechou as portas para os anjos. Acreditou que tudo estava perdido? Não, era só o início da sua melhora. Pois é, agora é hora de reiniciar. Reiniciar pensando na luz. E, para não me estender demais, indo já para os finalmente, existe uma lenda que, para mim, dos que eu conheço, é o melhor exemplo de um verdadeiro recomeço. Este é o nosso tema de hoje: recomeçar é preciso. Essa lenda é a história da renovação da águia. A águia é uma das aves que possuem a maior longevidade da espécie. Ela vive por cerca de 70 anos, mas para ela viver tanto, saibam que não é fácil. Não é fácil, não. Pois para ela conseguir chegar a essa longevidade, chega um período da vida, quando ela tem lá seus 35, beirando 40 anos, a águia precisa tomar uma séria e muito difícil decisão. É que com o passar do tempo, as unhas da águia vão crescendo, entortando e ficando flexível. Todas elas. E com isso ela já não consegue mais agarrar a caça ou a presa que ela precisa para se alimentar. Além disso, nesse período, o bico pontiagudo, ele vai se alongando e se curvando, a ponto de ela não poder mais usar o bico. As suas asas, suas penas, envelhecidas pelo tempo, se tornam pesadas em função do engrossamento das suas penas, do envelhecimento das suas penas. Com isso, na sua meia-idade, para a experiente águia voar, se alimentar, ficou bem difícil, quase impossível. E para ela só tem duas alternativas. Uma, ser conservador como nós, não fazer nada, deixar como está, para ver como fica, não é isso? E ir minguando sem alimento até morrer. A outra opção que ela tem é recomeçar e enfrentar um doloroso processo de renovação que irá durar 150 longos dias. Repito, a águia vai enfrentar um processo de 150 longos dias. E este processo consiste em que ela tenha que voar para o mais alto de uma montanha e lá encontrar um ninho e se recolher nesse ninho desde que ele esteja próximo ao paredão.
ela precisa de um local seguro dos seus predadores. E também tem que ser um local bem alto, onde ela possa, depois num único voo, se lançar neste voo longo, firme e pleno, porque depois de 150 dias sem voar, ela vai estar com os membros enfraquecidos, e ela então vai ter que se exercitar por muito tempo, para depois conseguir, quando pousar, conseguir ter força para se levantar novamente. Então ela precisa se exercitar neste voo. Ao se instalar neste ninho adequado, a águia, que está ao lado do paredão, ela começa a bater o seu bico na parede, sentindo dores terríveis, sangramento, um sofrimento insuportável, até que ela consegue deslocar e retirar o bico. Pacientemente, suportando a dor sem o seu bico, ela espera que ele cresça novamente. E ele começando a crescer, ela já vai começar a arrancar uma a uma as suas velhas e contorcidas unhas. Uma a uma ela vai arrancá-las, uma a uma, sofrendo dores lacinantes. Arrancou as unhas? Mais um período de espera, até que essas novas unhas cresçam, começando a ter unhas. Ela já consegue começar a arrancar as suas próprias penas, que estão grossas e velhas. E aí, com dores então maiores ainda, ela vai arrancando centenas e centenas de penas, sofrendo uma dor após a outra, até arrancá-las todas. Em seguida, ela vai passar frio, chuva, fome, e estar sujeita aos seus predadores, e sem poder voar. Mais um período de espera. Mais um período de espera. Completados 5 meses, aí ela está novamente emplumada. A águia, após 150 dias, aos seus 35, 40 anos, ela está renascida. E ela salta para este famoso voo de renovação, certa que com suas asas, seu bico e suas penas novas, ela está preparada para recomeçar então mais 30 ou 40 anos de vida. Todos nós um dia chegaremos a momentos de difícil decisão, momentos como o da águia, aquele momento que a gente sabe que já não dá mais. Quando nós chegamos aos 40 anos ou pouco mais, percebemos que nós já não temos mais aquele bico poderoso que tínhamos para nos alimentar com carnes, temperos fortes, bebidas. Já não temos mais aqueles dentes para triturar carnes duras. E que também não temos mais as garras que tínhamos antes. Garras essas para lutar, conquistar, manter um casamento, ou se perdê-lo, correr em busca de outro. Não temos mais aquela garra, aquela vontade. E muito menos nós temos asas da liberdade para ir em busca de novos desafios, pois nós estamos presos, amarrados a um emprego qualquer,
ou então enraizados a um ambiente qualquer, ou até convivendo em um lar infeliz. É neste momento, que nós temos que tomar a decisão da águia. Senão nós corremos o risco de adoecer física e psicologicamente. E se não fizermos nada, nós vamos minguar, até perecer, sem ao menos ter feito nada. Deixei como está para ver como é que ficava e acabou. Então esta é a hora de tomar a decisão da águia e recomeçar. Por isso eu vim falar para vocês hoje, recomeçar é preciso. Pois esta é a hora de nós deixarmos de lado por um tempo aquela nossa vida social, os encontros com os nossos amigos no clube ou no happy hour, e como a águia nos aninharmos em nossa casa. Local este onde a montanha dos nossos problemas é muito mais alta. Local esse onde nenhum predador, ou melhor dizendo, nenhum amigo de farra irá me alcançar. E pacientemente começarmos a fazer leituras altruístas, começarmos a estudar uma doutrina enobrecedora, como a doutrina espírita ou uma outra qualquer. Procurar assim ganhar conhecimento, entendimento, para assim com mais sabedoria atingir a consciência do que verdadeiramente é esta vida e o que é que nós estamos fazendo aqui. Conhecimento para ter a consciência do que verdadeiramente é esta vida e o que estamos fazendo aqui. Vai chegar a hora que nós vamos ter que tomar essa decisão. E só assim nós vamos ter coragem de bater o nosso bico que ao longo do tempo ficou contorcido pelo nosso orgulho com o qual nos alimentamos. E em seguida esperar pacientemente para deixar crescer uma biqueira colorida tucana chamada humildade. Humildade essa que irá nos alimentar de virtudes por toda a nossa eternidade, para depois nos desfazermos das nossas garras da ganância, das garras do egoísmo, e em seguida deixar nascer mãos que doam, deixar nascer mãos que acariciam, deixar nascer mãos que abençoam, mãos essas chamadas de caridade. Após isso, com essas mãos benditas, nos livraremos das pesadas penas dos nossos erros do passado, que nos levaram a voos rasantes, muitas vezes chegando a atingir as profundezas escuras do umbral. E após
Passado este período, deixemos pacientemente aflorar, deixemos fluir a nossa luz interior, e uma vez renovados, reformados intimamente, saltemos para fora da montanha dos nossos velhos erros, batendo nossas asas angelicais, alçando o voo para o infinito com Deus. Que Deus nos abençoe. Jesus nos ilumine. Que assim seja.